Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, por Lucas, capítulo 19. Agradecemos a Deus a confiança do pastor da igreja, nosso pastor presidente, por nos dar a oportunidade de poder compartilhar com a igreja um texto bíblico na exposição da palavra do Senhor. Amém, irmãos? O capítulo 19 do Evangelho de Jesus por Lucas é um dos textos mais conhecidos de toda a igreja. E eu quero ler convosco. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entra para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se eu em alguma coisa tenho fraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. E todos digam amém. Nós vamos orar, e nesta oração vamos continuar orando pela nossa casa, pela nossa família, orando ao Senhor por esse trabalho que será realizado amanhã. E eu quero já aqui deixar um aviso para os meus irmãos lá em Tabajara, que o ônibus vai chegar cedinho, entre 1h30 e 2h. Amém? Nós ficamos naquela expectativa, porque a preocupação para que tudo corra para a glória do nome de Jesus. É uma noite, é uma tarde, início da noite, que será marcante para a nossa igreja, o qual estamos completando este ano 50 anos de missões transcultural, não é? A responsabilidade da igreja IEDALP aos trabalhos missionários. Amém? Eu quero convidar o pastor Eliseu para fazer esta oração. A paz do Senhor para todos. Maravilhoso e eterno Pai, Deus Santo, poderoso, te bendizemos, Senhor amado, nesse momento aqui reunido em teu santo nome, para mais uma noite de aprendizado. Apresentamos cada servo teu que aqui tem chegado, Senhor, as comissões, os grupos, representado aqui por suas igrejas, na pessoa dos seus pastores. Deus eterno, te pedimos agora por teu servo que vai ministrar a tua santa palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações. Deus eterno, te apresentamos também, como foi aqui mencionado mais uma vez, o pastor presidente, e aquele trabalho, Senhor, que está sendo preparado, a grande festa para amanhã, quando muitos estão envolvidos nos preparativos, e certamente o Senhor se fará presente e já tem preparado um grande banquete para os nossos corações. Abençoa também, Senhor, aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, sei com cada um, os que estão enfermos, dê saúde, Senhor, dê condições, ó Pai, de também participar com muita alegria desse momento do culto. Deus eterno, em nome de Jesus, agora e sempre. Podem sentar, meus irmãos. Batalha de crente, ele vence com louvor. Batalha de crente, ele vence com
louvor. Pela força não, violência não, pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Pela força não, violência não. Cante. Meu espírito, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, eu queria compartilhar convosco a esse texto que ouvimos muitas mensagens, e dentre todos esses que ministram sobre esse texto, encontramos muito nos pontos de pregação, nos cultos relâmpago. É um texto que é bem conhecido da igreja. Não é uma carta doutrinária, mas o conteúdo vai alimentar a nossa alma. Algumas lições podemos extrair nesse texto. E a primeira lição que aprendemos aqui, eu queria compartilhar com você, é o que nos trouxe a estar aqui hoje neste culto. Será que nós viemos aqui apenas pela escala de culto? Porque os órgãos vão formar comissão, DGEDALP e outros? Será que os meus irmãos viemos apenas porque precisamos cumprir uma escala de culto? Ou viemos aqui dizendo no nosso coração: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor? O que é que nos atrai a vir aqui? O que é que nos motiva a estar aqui? Qual a motivação nossa de estar aqui? Há uma fé viva dentro de nós, e o lugar aonde viemos para ouvir Deus falar, se alimentar de sua palavra. Muitos, em muitos lugares, buscam Jesus apenas por aquilo que Jesus pode resolver, lidar. Jesus não é um banco. Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras fomos sarados, andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Mas aqui, estamos aqui pela essência de Deus, por aquilo que Deus é na nossa vida, por nos amar e entregar o seu Filho em morte de cruz. E muitas das vezes, alguém vem buscar aqui algo que é para resolver as suas questões financeiras, as suas questões de enfermidade. Ele diz em sua palavra: buscai o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E quando eu encontro, entre outros personagens na Bíblia, principalmente nos Evangelhos, que foram em busca de Jesus, por uma necessidade, por algo que eles não poderiam resolver, e eles buscaram Jesus para ser resolvidas as suas pendências, a sua falta de pão, a enfermidade de filhos. Mas eu aprendo com esse indivíduo que o que atraiu ele a sair de sua casa e correr e se preparar e subir em uma árvore para ver Jesus. O que é que Jesus tinha de beleza? A fama. Isaías 53 diz que nenhuma beleza vimos nele para que o desejamos.
era desprezado e o mais indigno entre os homens. E esse indivíduo, o texto nos informa que ele era rico. Está em sua casa, mas a fama de Jesus corria. E quando ele soube disso, ele saiu de sua casa e se preparou. Se preparou para ver quem era Jesus. Hoje se corre, hoje se faz caravanas, hoje tem gente que se acorda tão cedo e quer ser o primeiro da fila, porque tem alguém que está vivendo uma dimensão nas redes sociais, e os seus seguidores, aonde se preocupa em pegar o melhor lugar para ver aquela pessoa, aquele influente digital, porque quer vê-lo, quer tocá-lo, quer marcar uma selfie. E Zaqueu não subiu na árvore para fazer uma selfie. Ele não quis uma foto. No melhor ângulo que tiver, eu tenho que estar, porque eu quero ver quem é ele. A multidão era grande, que acompanhava, que corria aonde Jesus passava. Mas esse indivíduo, ele sobe em uma árvore e procura ver Jesus. Se fosse hoje, na tecnologia que avança no século 21, né? Ele estava com um iPhone, que ele era rico, um iPhone 16, 15, eu sei lá quanto já tem, né? Uma câmera que vai buscar o foco, que quando ele passar, eu vou tirar uma selfie com Jesus. O olhar da necessidade da alma vai além do que os nossos olhos veem. A alma tinha uma necessidade. E ele sobe, e interessante que quando diz o verso primeiro, e tendo Jesus entrado, acompanha aí, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicano, e era ele pobre, e era ele rico, e procurava ver quem era Jesus, não conhecia. Quem é esse? Eu quero saber quem é, eu quero ver, não tem jeito, eu vou subir aqui para ver. Mas o que me chama a atenção é que quando Jesus passa, verso 4, e correndo adiante, subiu em uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa. A pergunta é: quem disse a Jesus que o nome dele era Zaqueu? Ele fez todo esforço para ver Jesus. Todo esforço para ver Jesus. E Jesus, sabendo de todas as coisas, quer interagir comigo, diga assim: Jesus conhece você. E conhece a sua família. Conhece o seu marido, conhece o seu filho, conhece a sua esposa. Você que está em casa, Jesus conhece você. Aí Jesus vinha passando e disse: Ô Zaqueu, desce. A gente pensando nisso aqui, uma multidão, e ele encontra uma brecha para subir numa árvore. E quando Jesus passa, Jesus para e diz ao indivíduo: Paulo Fernando, desça daí.
Esse encontro de Jesus com Zaqueu nos faz pensar, porque é diferente de algumas famílias que foram buscar Jesus em suas necessidades, como diz em Marcos capítulo 9, abra sua Bíblia aí, daqui a pouco a gente volta para cá. Marcos capítulo de número 9, verso de número 21, Marcos, o Evangelho de Jesus por Marcos, capítulo de número 9, verso 21, e perguntou-lhe ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse, desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, de mim, de meu filho, de mim e de meu filho, e nos ajuda. E Jesus lhe disse, verso 23, e Jesus lhe disse, se tu pode crer, tudo é possível ao que crer. Jesus sabia da situação. Tudo é possível que crer. Continua aí a conversa desse homem com Jesus. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele crê ou não crê? Mas percebe que ele foi os seus discípulos para resolver. Ele veio certo. Ele não veio ver Jesus. Ele veio certo sabendo que a única esperança para solucionar a dificuldade do seu filho é Jesus. E interessante que em Marcos capítulo 9, traz a figura da paternidade, não da maternidade, mas da paternidade. E geralmente quem leva os filhos para o médico, e geralmente na fila do posto médico, encontramos mais a figura da maternidade, da mãe. Mas aqui encontramos a figura do pai, em busca de solucionar o problema do seu filho. Mas ele vai até Jesus, não para ver Jesus, não para tirar uma foto com Jesus, mas era uma pendência que tinha em sua casa. Perceba que Jesus faz uma triagem com ele. Há quanto tempo acontece isso? Desde a infância, sofro muito. Como se dissesse, já andei por muito canto, fui teus discípulos, não resolveram. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito imundo, surdo, eu te ordeno, sai dele, não entres mais nele. Mas antes de Jesus fazer isso, Jesus trata com o Pai. Porque se eu quero que Jesus resolva a minha questão, eu preciso crer nele primeiro. E sem fé é impossível agradar a Deus. Aí Jesus pergunta, você crê? Ele disse, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Verso 24. Jesus trata com ele, mas perceba que ele foi buscar Jesus para sarar, para libertar. Não para encontrar Jesus e trazer para Jesus algo sem uma necessidade de solucionar uma dificuldade que ninguém pode resolver. Ele foi até Jesus, daí tudo bem. Mas corre o texto e nos diz assim, e ele chamando, agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando a palavra e a mão, ergueu e ele se levantou. Jesus entrega o seu filho. Se a gente fosse ficar por aqui, a gente poderia falar um pouco sobre isso, mas eu vim trazer este exemplo e quero trazer outros exemplos, como está em Lucas, capítulo 8, versículo 40, a necessidade de Jairo. A necessidade de Jairo, da sua filha, que estava também, vá na minha casa. Jesus vai lá na minha casa. Eu estou com uma dificuldade, abra sua Bíblia aí.
Lucas capítulo 8. O versículo 41 nos diz assim, 8:41. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. O homem era um ensinador, era o príncipe da sinagoga. Sinagoga, a figura de orar, de ministrar a palavra. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Perceba, ele pede para que Jesus entre em sua casa. Mas o que é que ele queria que Jesus entrasse em sua casa? Ele tinha lá uma dificuldade muito grande. E ele disse assim: Jesus, entra na minha casa, vai na minha casa. Portanto, tinha uma filha única, de 12 anos, e estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. Mas, no decorrer dessa caminhada, encontramos também uma mulher, verso 43, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E perceba que ela foi buscar Jesus por também uma necessidade. Correu no meio da multidão e foi buscar Jesus e tocou em sua roupa. E Jesus disse: de mim saiu virtude. Vai em paz, a tua fé te salvou. Muitos vão buscar Jesus por uma necessidade, mas uma transformação. Porque o evangelho de Jesus transforma. Eu não acredito que Jesus entra numa casa e a casa permanece do mesmo jeito. E quando eu falo em casa, eu não estou falando de casa construída por homens, sala, cozinha, não. Eu estou falando dessa casa. Diga assim: eu sou a casa. O Espírito Santo mora dentro de mim. Então, se ele entrou em mim, há mudança na minha vida. Não tem como Jesus entrar no indivíduo e ele permanecer do mesmo jeito. Eu encontro na casa de Zaqueu um discipulado só com a presença de Jesus. O eunuco recebe o discipulado quando pergunta para ele: você entende o que lê? Ele disse: não. Aí entrou na carruagem e foi um dos discipulados mais curtos da Bíblia. Explicou a ele: se tem água aqui, você pode se batizar. O que é que impede? Não, se você crê, pronto. Mas teve o discipulado. Agora, na casa de Zaqueu, teve um discipulado só com a presença de Jesus. Porque quando Jesus entra na casa, a casa é transformada. Vamos voltar para lá. 19 de Lucas. Primeira lição, o que é que ele trouxe? A alma desejava ver Jesus. A alma tinha sede de Deus. Segunda lição, a entrada de Jesus na casa de um publicano causou alvoroço entre os que estavam na multidão. O que é um publicano? Um coletor de imposto. Para os romanos, o sistema fiscal era totalmente absurdo. A extorsão era frequente. E ele era o chefe do camarada que dizia assim: ó, eu vou botar mais um jurozinho aqui para você. Extorquia. Era ele que resolvia as pendências e enricava ilicitamente. Vivia uma vida totalmente fora do contexto daquele que tem Jesus em casa. Porque quem tem Jesus em casa, a vida dele é diferente. Escuta aqui, ó. Verso de número 6. Verso de número
7. E vendo todos, murmuravam, dizendo que entras para ser hóspede de um homem pecador. Mas o verso de número 8 nos diz assim: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: eis que eu dou aos pobres metade dos meus, e se eu em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes. Jesus falou alguma coisa para ele? A presença de Jesus dentro de seu viver foi tão forte que a sua consciência disse assim: Jesus entrou na minha vida, agora tudo é diferente. Aonde você vê evangelho? Nas pessoas. A gente encontra evangelho quando encontra mudança. Jesus trabalha no caráter, a personalidade de rir, de falar alto, mas num caráter deformado desde a queda de Adão, a desobediência. E perceba que Jesus não disse nada: ó, entrei aqui na sua casa, agora a sua vida vai mudar, viu? Você agora, eu sei, eu conheço o seu nome, eu sei o seu nome, e você precisa ajustar, juntar os pés. Não precisou Jesus dizer nada. A presença de Jesus foi dizendo assim para ele: eu preciso mudar. Olha, Jesus, tu entrou na minha casa, agora tudo é diferente aqui. Aqui na minha casa não se reúne mais para falar de ninguém. Aqui eu não vou botar juros abusivos em ninguém. Olha, agora eu sou diferente. Jesus está em casa e ele está em casa. Aleluia. Aleluia. Jesus em casa transforma. Jesus em casa transforma. Jesus fez menção a isso, mas quando eu leio ainda aqui, o que está escrito em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo de número 19. Abra sua Bíblia. Mateus. O versículo 16 nos diz assim: eis que aproximando-se dele um jovem, e disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna. Aí no verso 17, e disse-lhe: porque me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Se Jesus está em casa, tudo se transforma, tudo muda. Verso 19: honra o teu pai, a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. E disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem disse assim: Jesus está em casa, ele é a prioridade. Foi assim?
Aí ele diz assim: e o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se, triste. Zaqueu, quando Jesus entrou em sua casa, ele disse: olha, eu vou rever a minha vida. Como se dissesse assim: a prioridade agora na minha vida não é meus bens materiais, é o Senhor. Tem gente que está trocando a casa. Eu prefiro a casa de que o céu. O que, pastor? Outro dia eu disse assim: Jesus está voltando, e eu queria que fosse hoje. Pastor, não diga isso não. Eu preciso terminar a minha casa, pastor. A tua casa já está pronta. Alabadaga solemevia. O evasso que me deve ser. Eu não estou aqui dizendo que você tem que vender tudo que você tem, não. Eu estou querendo dizer para você que se Jesus está na casa, Ele é a prioridade. Nada vai substituir Ele dentro desta casa. Nem o seu carro, nem o seu marido, nem os seus filhos, nem a sua empresa. Jesus é prioridade na sua casa. Ele é a prioridade. Jesus está em casa, tudo se transforma. Jesus está em casa, tudo é doce, tudo é maravilhoso. Lembra de Marta e Maria? Eu falei isso no culto de doutrina. Enquanto Marta estava tão preocupada com as coisas, com o jantar, e disse: Jesus, você não se importa não? Estou trabalhando sozinha, cansada. A minha irmã fica nos teus pés e não sai daí. Jesus disse para ela: Marta, Marta, a tua irmã escolheu a melhor parte. Porque às vezes a gente se preocupa tanto com a ornamentação, tanto com isso, e Jesus dizendo assim: como está o meu relacionamento com você? Zaqueu queria que Zaqueu queria ver Jesus, e Jesus queria relacionamento com Zaqueu. Zaqueu queria apenas ver, e Jesus queria dizer: eu quero entrar. Porque tem gente que vem para ver. Como é o culto? Não é o culto, como é aquilo? E eu vou lá olhar, assistir. Eu assisti o culto. Você que está em casa, você não está assistindo um culto, você está cultuando conosco aqui. Porque a presença de Jesus aqui é a presença de Jesus aí, na sua casa, na sua casa. Então eu não assisto culto, eu cultuo ao Senhor. O meu culto não começou de 7 horas e nem vai terminar de 9. O meu culto começou quando eu saí de casa, já dizendo assim: bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem se desviou de mim a sua misericórdia. Salmo 66 e 20. Meu culto começa em casa. Eu já saio de casa glorificando. Eu já saio de casa dizendo assim: obrigado, Jesus, porque hoje eu vou para a tua casa. Tem pessoas que têm uma dificuldade, as enfermidades, dor nas pernas, incomoda, pessoas para trazer, e quando chega na igreja, que alegria, hoje eu poder estar na casa do Senhor. Que alegria, eu estou aqui na casa do Senhor para exaltá-lo, para enaltecer o seu nome. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Às vezes o pregador precisa estar dizendo assim: abre a boca, dá glória, mas ele não está falido não, ele está no trono, ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor.
Se você não dá glória, Ele é Deus. Se você não glorificar, Ele é Deus. E aquilo que Ele veio operar hoje, Ele vai operar hoje. Há uma palavra profética aqui hoje. Deus vai visitar a casa de algum parente seu hoje. Aleluia. Aleluia. E ele se entristeceu. O jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos ou muitas propriedades. Deus não quer ser substituído por ninguém, nem por nada. Quando entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu disse, não, a prioridade agora é o Senhor. Pronto, olha, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Já teve uma transformação, que regeneração. Mudou o pensamento do indivíduo, mudou a atitude do indivíduo. O Evangelho é isso, irmão. O Evangelho não é apenas esse paletó aqui, não. O Evangelho é mudança, é transformação. É renúncia. O céu é tomado à força. Tem coisa que é para a nossa carne alimentar ela, mas o Espírito está mais forte e diz não. Eu quero é Deus. Eu quero é céu. Há um homem na Bíblia que Deus fez ele prosperar muito. Um dia Deus disse assim, ele sai do meio do teu povo, eu vou mandar você para uma terra que eu vou lhe mostrar. Depois fez ele prosperar. Chegou um dia que ele indagou a Deus e disse assim, eu já sou muito abençoado, agora quem é que vai tomar conta do meu dinheiro? Quem vai tomar conta desses gados? Quem vai tomar conta dessa herança toda aqui? Será que é o meu servo Eliezer? Preocupado com quem Abraão vai tomar conta da riqueza. Aí Deus deu um filho a ele. E ia tudo bem. Mas daqui a pouco o coração de Abraão estava Isaque. E Deus dizendo assim, aonde é que eu estou aí dentro desta casa? Será que tem espaço para mim nesta casa? Será que esta casa já não me cabe mais? Porque toda a preferência e tudo de Abraão agora é Isaque. Eu vou ter uma conversa com ele. E eu vou provar se ele tem fé e me ama mesmo. Gênesis, capítulo de número 22. Por aí. Estou chegando ao final. Gênesis capítulo de número 22. Versículo 2. Ele diz assim, ó. E disse, toma agora o teu filho. O teu único filho. Dá aquela parada. Isaque. A quem amas? E vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre um das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abatou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, e ofereceu. E fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Às vezes a gente coloca coisas, prioriza, e esquece que Ele é o nosso Senhor. Deus é o Senhor da nossa vida. E Senhor da nossa vida tem que ter prioridade. Quando alguma coisa
estiver tomando o lugar de Deus, Deus toma de você. Porque Ele lhe ama. Fica essa reflexão para esse momento da exposição. O que você tem colocado que seja prioridade no lugar dele, no lugar do seu Senhor? Nada vai substituir. O jovem disse, não, é muito duro, eu faço isso, eu amo, eu isso, aquilo, mas vender tudo que eu tenho para seguir ele, não gostei, não dá. Abraão disse, sai do meio do teu povo, sai aí, eu vou mostrar uma terra ainda, que você vai usufruir. Agora tem uma coisa, você vai ser muito abençoado, abençoa. Quando chegou abençoado, ele esqueceu do culto relâmpago. A comissão ninguém nem vê mais ela. Nem escala não quer tirar mais, está muito ocupado. Os trabalhos não aparecem mais, os cultos não aparecem mais. E a ceia, se der, eu vou, porque eu estou muito ocupado, Deus me abençoou muito, Deus me deu demais. Eu escutei uma voz aqui dizendo, pega ele, Jeová. Aqui atrás, pega ele, Jeová. E se ele pegar, você pode dizer assim, ele me ama, porque ele só corrige quem ele ama. Diga para o seu vizinho, ele só corrige porque ele lhe ama. Ele só corrige porque ele lhe ama. E eu não estou falando para você, não. Eu estou falando para mim também. O primeiro a ser alimentado é quem prega. Porque o Senhor fala no meu coração, dizendo para mim, lembra quando eu disse, toma a tua cama e anda, lá com aquele homem que estava muito tempo esperando um milagre, quando eu disse, toma a tua cama e vai, a cama vai, para eu não esquecer da onde eu saí. A minha origem, do fubá, do cuscuz, do ovinho. Deus não vai deixar ninguém substituir Ele dentro desta casa. Ele está dentro da casa. E será que dentro da casa de Abraão, não uma casa aos empregados, não uma riqueza, mas a casa encontrava Isaac lá. Ele disse, não pode, eu sou prioridade. Então vamos terminar aqui dizendo assim, Jesus é prioridade na minha vida. Jesus é prioridade na minha casa. E assim se fez, foi prioridade. João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 16, diz que Nicodemos foi procurar Jesus. Ali é que foi um discipulado com uma extensão maior. Porque ali era conhecedor da palavra. Mas quando chegou lá, ele disse, tu fala. Você quer conferir comigo? Abra aí a sua Bíblia aí. Em João, capítulo de número 3. João, capítulo de número 3. O versículo primeiro diz, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Olha aí, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe, Rabim, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais se tu fizeste, se Deus não for com ele. Ele sabia que a profundidade ali tinha que vir de Deus.
É por isso que Jesus disse, quando o jovem perguntou, tu és bom? Ele disse, não, bom é meu Pai, bom é Deus. Verso 3, e Jesus lhe respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos disse, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja que discipulado. O verbo que se fez carne e habitou entre nós, estava discipulando. Ele era o quê? Ele era o quê, Nicodemos? Ele era o quê? Ele era príncipe dos judeus. Mas foi ter com Jesus. Então, quando Jesus entra na nossa vida, há uma transformação, há um novo nascimento. E essa mensagem hoje, na simplicidade da minha fala, mas na essência e na profundidade da sua palavra, ele está dizendo para mim e para você, que você agora é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Diga para o seu vizinho, nós somos agora uma nova criatura. Agora nós somos diferentes, irmão. É ou não é? O braço às vezes quer, olha, eu vou pegar, apertar no gogó, eu vou espancar de murro até a morte. Aí o espírito que está dentro da casa diz, não. Daqui a pouco você está chorando, está dizendo, não, sou crente, não, Jesus. Vem esse pensamento, Jesus. Vem essa vontade, Jesus. Mas eu venci, Jesus. Eu venci. E a cada dia a gente vai vencendo, porque Paulo diz assim, mesmo Jesus em casa, Paulo diz assim, na pessoa do Espírito Santo, Paulo diz assim, quando eu pensei em fazer o bem, o mal eu já tinha feito, miserável homem que sou. Paulo estava dizendo isso, eu mesmo que disse assim, seja os meus imitadores, porque eu sou imitador de Jesus. Vamos terminar adorando este culto aqui. Cadê a irmã Léa? Foi arrebatada? Jesus está na sua casa? Então venha cá cantar um hino para Jesus aqui. E a gente vai terminar este culto adorando ao Senhor. Enquanto ela vem, eu quero fazer uma oração. Curve sua cabeça onde você está. Aleluia. Fale com Ele. Ele está em casa. Ele está presente. Pai do céu, Tu és o dono desta casa. Tudo está no Teu controle. A minha vida está nas Tuas mãos. Tudo que tenho foi o Senhor que me deu. Um dia Tu provaste Jó, mas ele não perdeu a essência, que o Senhor é o Senhor de sua casa. A sua mulher disse, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele, sabendo que o Senhor é o Senhor de sua casa, ele disse, ele mesmo deu, ele mesmo tomou.
Bendito seja o nome do meu Senhor, que está dentro de minha casa. Tu és a minha força, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu socorro, Tu és o meu refúgio, Tu és a palavra, Tu és o verbo, Tu és o amigo, Tu és o médico, Tu és o conselheiro. Tudo eu posso, porque o Senhor me fortalece. Ele está em casa e as minhas mãos estão aqui, levantadas aos céus, comigo a igreja. E diga muito obrigado, Jesus, porque o Senhor não saiu da casa. Alguém está dizendo, alguém está proferindo, dizendo para você, não tem nada de Deus. Mas eu quero dizer para você que Ele permanece dentro desta casa. Eu quero dizer para você que alguém está criticando você, mas eu quero lhe dizer que Jesus está aí. Fique de pé comigo. Fique de pé comigo. Vamos adorar o Senhor. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.